Deixa eu ver o pessoal tá entrando aqui, aguardar o pessoal continuar. Fazendo novo teste aí, todo mundo ouvindo. Ju, Mari, estão me escutando aí? Só assistente. Pega um copo dela ali também. Paulinha, Priscila já entrou, Mari. O povo tá chegando. Só um minutinho e a gente já começa. Prontinho. Fala, tô ouvindo tudo que você tá falando, Paulo Maceió. Prontinho. Então, boa noite a todos. Começa agora a segunda edição do quadro Profissionais de Sucesso. Queremos ter nesse momento um bate-papo, uma roda de conversa com as pedagogas Mariana Matos e Priscila Perpétuo. Bem, o brincar é uma parte fundamental da aprendizagem e desenvolvimento da criança. É um momento em que ela exercita todos os seus direitos e estabelece contato com os campos de experiência como protagonistas de seu desenvolvimento. Com isso, vou chamar aqui nossa primeira convidada, a Mariana Matos. Olá, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo a Mariana? Acho que sim. Ok. Então vamos lá. Mariana Matos, Eu. 31 anos, natural de Salvador. Pedagoga, especialista em educação infantil, lecionando já há 7 anos, mas já há 15 trabalha na área de educação infantil. Ela pensou em fazer direito, jornalismo, mas seu amor pelas crianças foi bem mais forte. Então, com isso aí, bem-vinda, Mariana, ao nosso quadro. Obrigada. E, Pode falar. e conte-me mais aí, a pessoa está querendo saber aí como foi, assim, o que é que levou você a se formar em pedagogia e a trabalhar com crianças? Como é que foi esse início todo? Bem, eu iniciei trabalhando como menor aprendiz em uma escola aqui em Salvador. E aí, antes eu queria fazer jornalismo ou direito. Só que aí eu comecei a me apaixonar pela área. E aí, fui fazer vestibular para pedagogia. E aí, desde então, o único... Às vezes eu falo para as pessoas que hoje eu só sei trabalhar como professora, né? Porque, assim, desde os meus 16 eu tenho trabalhado nessa área, com crianças, com jovens, né? Então, atendendo esse público. E aí, até hoje eu tô nessa, né? De brincar mesmo com as crianças, de reaprender com eles também.
Ótimo. Então, estamos vivenciando essa época terrível, essa pandemia, o Covid que chegou aí silenciosamente e se espalhou por todo o mundo. Mesmo então, tivemos que adotar outras práticas. Você vê, os governadores e prefeitos resolveram então cancelar as aulas presenciais, justamente para evitar esse contágio das crianças, não é mesmo? Aham. Então, algumas agora o governo vem adotando essas aulas online. Uns estabeleceram por meio televisivos um canal, não é mesmo? Mas tem muitas crianças também que ainda não têm esse contato, não tem televisão em casa, não tem essa parte de internet. Como é que você enxerga toda essa parte dessa comunicação toda com as crianças em meio a essa crise? Bem, assim, no começo foi um susto, acho que para todos, né? Vamos parar, né? Tempo de parar um pouquinho para rever, né? Essa coisa toda dessa pandemia, de como resolver essa situação. E aí, estamos em casa. O que fazer nesse momento? Então, como eu trabalho em rede particular, eu acho que para esse público, de uma certa forma, mas tem sido mais fácil, né? Não é fácil, mas tem sido mais fácil porque a gente tem um suporte da escola, né? Então, assim, a gente tem todo um apoio de pesquisa, de colegas que a gente está sempre trocando, fazendo planejamentos, né? Isso aqui vai ficar bom, isso aqui não vai. Já para a rede pública, né, já é um outro universo, né, que a gente tem visto aí parece que estão estudando plataformas de fazerem também algumas aulas online, mas Sim, são públicos diferentes e acaba sendo também, né, uma forma diferente de trabalhar. Então, eu acredito que, para mim, como professora da rede particular de ensino, tem sido mais fácil, né, entre aspas, porque, assim, como vocês sabem, trabalhar com crianças é aquela coisa mesmo de corpo, de toque, né, do brincar com o outro, de sentir o outro. Então, assim, quando a gente fala de educação infantil e a gente fala dessa separação, fica um pouco, vamos dizer, confuso com relação a essa coisa mesmo do toque, de estar perto, de se comunicar. Então, tem essas duas variáveis, né? O ensino particular e o ensino público. Então, difere um pouco nesse momento. com certeza. Então, assim, como é que você vem mais lidando? Me explique mais como é que você vem lidando essa questão das aulas que estão ocorrendo, essas aulas online. Como é que assim a tecnologia tem ajudado a vocês? Ela é realmente uma aliada nesse novo panorama? Como é que você tem feito uso da tecnologia nesse novo cenário? Olha, vou te confessar que a princípio não foi fácil, porque eu não sou muito adepta da tecnologia. Sei que ela é muito importante, né? Que ela está, quando ela é bem usada, né? Ela ajuda e muito, mas quando a gente não sabe usar ou usa para o mal, ela atrapalha. Então, assim, para mim, como professora, a princípio foi um pouco difícil, né? Algumas formas, porque a gente começou fazendo vídeos. A gente não começou logo com aulas online, a gente começou com vídeos. Então, a gente fizemos alguns vídeos para enviar para as casas, para as famílias. Então, os primeiros vídeos, a gente estava até outro dia conversando com a coordenadora da gente, que os primeiros vídeos fica aquela coisa bem caseira mesmo, né? E a luz fica ruim, ou fica, né, um pouco escuro. E como é que eu vou conseguir passar isso para as crianças, né? Então, assim, no primeiro momento foi um pouco dessa coisa mesmo de teste. Então, agora que já continuamos fazendo vídeos e com aulas online, a escola que eu trabalho, ela tem dado todo o suporte para a gente, né? Em plataforma, treinamento. A gente teve um mini treinamento com alguns técnicos, com algumas pessoas que já trabalhavam com essa plataforma.
E aí a gente conseguiu, né, aprender algumas coisas e manusear. Então, assim, tem sido um pouco mais fácil e, de uma certa forma, tem sido prazeroso, porque, assim, a gente entende que é um momento que a gente tem que ficar separado, mas a partir dessa tecnologia, a gente tem conseguido, né, se aproximar um pouco desse público, das nossas crianças, das famílias também. E tem tido um retorno, um bom retorno. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma mãe falando, professor, pra Mari já dá pra ser YouTube. Eu falei, ai, gente, será? Então, assim, a gente já tem um retorno, né, de uma forma positiva. E é ótimo. Eu vi também alguns colégios estão adotando realmente essa plataforma, uma plataforma para poder disponibilizar as aulas para os alunos. Nelas eles enviam algumas atividades semanais. Mas com isso também o professor tem dias que aparece um pouco no vídeo, porque não pode perder esse contato com a criança, não é mesmo? Logo nesse período. Então, as professoras estão aparecendo de repente nos vídeos, mostrando até a casa deles para as crianças, né? Cria-se todo esse vínculo com as crianças, justamente para não sentirem falta, porque as crianças, principalmente a parte da educação infantil, que é o início, essa parte que elas estão se redescobrindo, elas sentem muita falta desse convívio, né? No colégio, com os coleguinhas dela, com a professora, tá lá sempre todo dia, tia, não é mesmo? Então, realmente é complicado trabalhar assim, mas é a maneira que temos para lidar. E assim, passando todo esse panorama, esse cenário que nós estamos vivendo, sabemos que o cenário vai mudar. Não vai ser nada como era antes, nem como está sendo agora, né? E como é que seria isso? Como é que você vê o pós-pandemia? A questão do ensino. Vai mudar muita coisa? Você quer que as escolas vão se readaptar a esse novo cenário? Vai manter também essa metade da plataforma virtual, que vem algo crescente tomando conta. Realmente a tecnologia vem aí, veio para ficar. Ela veio vindo, e agora foi o boom nessa crise. E aí, o que você acha sobre tudo isso? Bem, esse momento que a gente está passando, né, é um momento de se reinventar. Então, eu acredito que essa volta será aos poucos, né? Eu não acredito que a gente volte de vez, ainda mais porque é um público muito pequenininho, né? Que a gente precisa ter muito cuidado com as crianças. E, assim, não sei se ainda teremos horários, né? Ou dias nas semanas para cada grupo, cada série, no caso, assim, das escolas, né? E, assim, de acordo com... Já que a gente já tem essa coisa, né, da tecnologia, acredito que possa ser que venha a somar com a gente, né? A gente pode ser que a gente continue fazendo esses vídeos ou em algum momento, alguma aula online. Não sei ainda dizer como que realmente será. Mas acredito que a escola pode aderir, talvez. Ótimo. E, assim, que dica, assim, você pode deixar para professores, não só para os professores e os próprios pais, para conseguirem realmente lidar com a situação? Professores que estão se acostumando com a tecnologia, que muitos deles realmente alguns não tinham acesso a esse mecanismo, então não compreendiam, então não gostavam de tecnologia, preferiam realmente como era antigamente. E aos pais que estão enlouquecendo em casa com os filhos, porque a maioria do tempo eles passavam no colégio, eles estavam no trabalho, viam os filhos eles à noite, por pouco tempo, e agora é tempo integral com os filhos. Você aconselha o que sobre a questão das atividades que devem fazer com os filhos? Como é assim? Quais conselhos que você pode dar, tanto para os professores e para os pais? Assim, uma coisa que eu sempre converso, eu e minhas colegas, a gente sempre tem conversado sobre o que é que eu posso fazer que esteja de acordo com as minhas possibilidades e o que é que as famílias podem fazer de acordo com as possibilidades dela em casa. Então, assim, sempre quando a gente vai separar o material, a gente pensa, será que esse material essa família vai ter em casa? Ou então, se essa família não tiver esse material em casa, será que tem alguma coisa que possa substituir?
Então, assim, a gente tem alguns, tem a internet, tem, às vezes passa alguma coisa interessante na televisão, tem alguns profissionais que colocam, tem alguns Instagrams que tem alguns links interessantes, então sempre tem alguma coisa que você pode inovar. E, assim, uma coisa que eu posso dizer é que, assim, no primeiro momento, eu me senti, eu senti medo, será que vai dar certo? E assim, às vezes a gente passa por um momento de frustração, que é normal, né? Às vezes você prepara uma coisa e ai, acaba não dando certo. Mas assim, alguns obstáculos. Mas acho que a melhor forma de encarar é você tentar dar o melhor de si, né? Foi para isso que a gente veio, foi para isso que eu me formei. E assim, como família, como pai, como mãe, eu acredito que assim é o futuro do seu filho, né? O que você pode dar de melhor para ele, as vivências em família, né? A família é o primeiro contato que a criança tem, né, na sociedade. Então, assim, essa junção, quanto mais a família e a escola estão juntas, né, tentando ali, em meio a todo esse contexto, tentando ali dar o melhor de si, eu acho que as crianças, de uma certa forma, nesse momento, vão absorver algo de bom. Então, assim, tentar sempre passar o que tem de melhor nesse momento. Isso mesmo. E é tipo assim, como nós sabemos, assim, a função do professor, educador, tá ali observando todo o desenvolver da criança, instruindo ela, enquanto ela se redescobre, não é mesmo? Uhum, Todo o potencial da criança, ver o que ela pode, ela vai se redescobrindo, vamos dizer assim. uhum, Então, nessa questão do isolamento das crianças, às vezes elas podem estar, talvez até no processo depressivo, não é uhum. mesmo? E vocês podem também, vocês vão, normalmente quem acompanha mais isso até são os professores. Os pais às vezes não conseguem nem identificar. E os professores, durante o dia a dia, que convivem dia a dia com as crianças, notam isso e principalmente reportam aos pais sobre isso. Então, eu vejo como esse distanciamento, esse afastamento das crianças até do colégio, esse convívio, né, como algo que se tem que planejar mais. E como se existe um planejamento no colégio, na escola da criança, tem que manter esse planejamento, acho que em casa, a mesma rotina, para poder não fugir, até não confundir a própria criança. O que tu acha? Uhum. Essa coisa de planejamento, de planejar, tem sido assim dobrado, porque às vezes a gente faz um planejamento e depois em cima da hora a gente, não, vamos mudar. Porque assim, a gente planejou algo, aí fez atividade, às vezes a gente viu que não surtiu muito efeito. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Então, assim, eu acho que o planejamento tem sido dobrado e às vezes triplicado. A gente também na escola tem uma pessoa que a gente ajuda muito, ela está até assistindo, Van, obrigada. Ela tem sido um anjo que assim tem ajudado muita gente nos vídeos, né? Porque assim a gente faz a produção, né? A gente faz tudo e depois ela edita tudinho assim e maravilhosamente bem, tem colocado algumas animações e melhorado nossos vídeos. Então, assim, a gente tem planejado e replanejado, né, o que a gente tem feito. E, assim, muitas vezes, as crianças, a gente tem visto que brincadeiras, uma coisa que tem surtido muito efeito são brincadeiras de troca. Por exemplo, outro dia eu brinquei com as crianças de elefantinho colorido. Aí eles perguntam a cor, aí eu falo a cor, eles vão buscar, vão e voltam, ai, achei! Então, assim, tem também, outro dia a gente brincou de bingo, então foi muito legal. Então, essas brincadeiras que, de uma certa forma, mesmo na distância, elas trazem uma aproximação, acho que as crianças participam mais, né? As famílias participam, e assim, ver o sorriso deles, porque às vezes tá todo mundo sério, aí daqui a pouco você começa a ver o sorriso, aquela movimentação, ai, achei, consegui. Então, assim, isso de uma certa forma tem surtido efeito nos nossos planejamentos, né? Isso. E dá aquela saudade das crianças? Ai, nem me Como é que fale. tá que você está lidando com isso? Quando falaram assim, agora vai ter aula online, que a gente pode ver o rostinho. Gente, é outra coisa.
Ó, chegou até Procal, tá aí, ó, na live com a gente. É. Oi, Cal, divide comigo esse momento, Cal, Célia. Tem Proju também aqui. Ó, um bocado de gente aí. Temos algumas professoras aqui, algumas colegas que trabalham junto comigo e dividem esse momento comigo aqui. Queria agradecer a participação delas nesse momento, né? Ju, que é de escola municipal, Célia também. E assim, tá sempre dividindo, né, algumas atividades, algumas inquietações. Isso tem ajudado muito no trabalho, né? Porque assim, quando a gente divide esse momento, né, a minha dificuldade com a sua dificuldade, as minhas alegrias, as frustrações, uma com a outra, o que dá certo, o que não dá certo, e aí, né, acaba ficando bem, de uma certa forma, né? Uhum. Não, esse é ótimo. Vamos vendo aí e ver como é que vai ficar, né, o futuro das crianças e dos demais estudantes quando passar isso tudo. E muitos ainda estão sem conseguir algum material de estudo, estudar, ver essas aulas online e tudo mais. Vamos ver os nossos planejamentos que as prefeituras, os governos vão fazer para que elas não saiam prejudicadas. Vimos até que o Enem foi mudado, não mudaram a data do Enem. Então, isso aí eu agradeço, Mariana, sua participação aqui na live. Te Muito agradeço bom. pelo convite. Não, eu que agradeço a sua presença aqui, difundindo conhecimento para todo mundo, passando a sua visão sobre esse novo cenário, o que está acontecendo e tudo mais, né? Muito obrigado. É só continuar com a gente aí. Vou aqui então me despedindo da Mariana. Tchau, gente. Obrigada pela E participação de todos. vamos chamar agora a nossa segunda convidada. A Mari continua aqui na nossa live aí. Depois eu faço perguntas. Tá, obrigado, Mari. Nada, tchau. Tchau. Vamos lá. A internet está meio bugadazinha, mas acontece. Então, pessoal. Cadê? Deixa eu ver se consigo conectar agora aqui a Priscila. Como vimos aí, pessoal, falamos muito sobre a questão da educação infantil. Sabemos o quê? Que a brincadeira, ela povoa o imaginário infantil, enriquecendo o universo das vivências, das experiências da criança, não é mesmo? Nesse momento, ela apropria-se da sua imagem, seu espaço e meio sociocultural, interagindo consigo e com a comunidade. Ela elabora sua autonomia. Vamos ter agora com o nosso convite para a próxima aqui convidada, a Priscila Perpétuo. Boa, Pri, tá me ouvindo? Olá, estou ouvindo. Vamos lá, estamos aqui com a Priscila Perpétuo, casada, 36 anos, natural de São Paulo, mas recentemente se mudou para Caldas Novas, Goiás. Pedagoga, especializada em educação infantil há 16 anos. Chegou a fazer até um curso para ser atriz, mas pelo visto também seu amor pelas crianças foi muito mais forte. Então seja muito bem-vinda à nossa roda de conversas, Priscila. Muito obrigada. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal que está aí entrando para assistir.
para a gente poder ter essa troca. Eu acho bastante importante esse momento nosso, né? Então, é um momento que a gente pode ter essas trocas de informações e também até de afeto, apesar da distância. Isso mesmo. E Priscila, fale mais um pouquinho sobre você, como foi essa coisa, esse instinto de querer ser pedagoga, como foi que você se redescobriu assim nessa área, o que te motivou a ser uma professora de educação infantil? Na verdade, assim, lá na cidade que eu mudei, né, para Piracicaba, pequena, eu sempre brinquei com as crianças e sempre brinquei de escolinha. E era uma coisa engraçada, por brincar de escolinha. Eu também fazia teatro, apresentava peças para as crianças do prédio, né? Sempre morei em prédio. Então, ali foi construindo, né, a minha vida profissional na brincadeira. E logo que eu estava à procura, né, descobrindo o que eu gostaria de seguir, eu estava com a ideia do teatro, né, na verdade, para atuar, mas aí não tive as oportunidades. Então, uma colega minha chamou um dia para ajudar ela numa escola infantil, e ali eu fiquei por alguns anos. E foi muito, muito importante, porque ali eu descobri mesmo, né, o amor que eu tenho pelas crianças e esse cuidado, né, com eles, e principalmente de ensinar e aprender com as crianças. Então, assim, é algo muito legal, muito especial para minha vida. E a gente acaba brincando, né, conciliando a parte de atuar, lecionando na escola. Que ótimo. Então você viu assim nesse patamar, como eu já falei aqui também, tem toda essa questão da criança do brincar, de estar perto um dos outros, a socialização, né? E com essa pandemia ocorreu esse afastamento, esse distanciamento social. Elas não estão tendo esse convívio com os coleguinhas dela, com a professora, que isso já era um costume já, geralmente, lá. É mesmo, alguns até ansiosos para chegar para ver os coleguinhas, ver a prova no dia seguinte, as tarefas, as brincadeiras que eram produzidas no âmbito escolar. Sim. E agora estão passando mais tempo em casa. Tem esse afastamento todo social. Como é que você consegue assim, lidar? Será que assim, a tecnologia realmente tem ajudado em todo esse processo para poder, não, digamos assim, encurtar esse distanciamento? O que você tem, quais são as plataformas que você tem utilizado para usar para esse contato com as crianças? Na verdade, assim, Fernando, a questão da tecnologia, eu sempre gostei, né? Eu nunca tive problema com ela. E eu sempre gostei de buscar informações, de me atualizar. Principalmente, né, a área nossa professora, a gente sempre está buscando, atualizando. Então, congressos, sempre surgia alguma coisa na parte tecnológica. Às vezes ficava até por último para a gente escolher esse curso, né? Mas a gente sempre buscava inovar. E aí, quando veio, né, a notícia que nós estaríamos usando, a gente procurou, principalmente assim no colégio, né, onde eu trabalho hoje, nós procuramos estar investindo isso, né, com informações e com os aplicativos que da melhor forma possível dá para ser trabalhado. Então, eu tenho algumas ferramentas, né, que eu tenho meu esposo que mexe muito bem com isso, e eu tive o apoio dele no começo, né, na parte dessas ferramentas, principalmente na edição, né? E aí, aos poucos, eu fui investindo e pesquisando e buscando, estudando. E hoje, alguns aplicativos é super legal, assim, é interessante as professoras estarem, né, sempre buscando essa atualização de aplicativos, porque faz toda a diferença numa aula. Então, eu tenho, né, algumas ferramentas que é o Filmora, que é bacana esse aplicativo de se usar. Aí eu comecei a usar também o Chroma Key, que é o fundo verde, o famoso fundo verde. Esse foi, assim, super legal, muito legal, assim, na descoberta dele, porque você pode mexer com imagens no fundo e fazer esse atrativo para as crianças, né, para a aula. E o WhatsApp, né, o Google Meet, que
Tá? Recentemente, nós tivemos um curso. Então, esses aplicativos, essas ferramentas têm contribuído, sim, para nós, né? A tecnologia é uma parceria que vale a pena. Claro que a gente não quer isso para sempre, porque nós queremos estar com as nossas crianças, né? O contato com eles é muito importante, principalmente nessa faixa etária da educação infantil. Mas eles estão começando a saber lidar com algumas coisas que vai fazer parte do futuro deles. Então, a gente está contribuindo com isso. Isso mesmo. Porque assim, o tempo vem mudando, como a tecnologia vem tomando conta de muitas coisas, alguns ainda entram em atrito com a tecnologia, resistem a ela. Mas não tem jeito. Ela vem crescendo a cada dia e com esse momento que nós estamos passando, você vê que ela se intensificou. O contato que nós estamos tendo, tudo que é através do WhatsApp, Instagram, várias redes sociais. Então ela chegou para ficar, não tem jeito. Temos que nos acostumar, nos moldar a ela. Não temos que ir de contra a internet, a tecnologia, porque não vai dar certo. Então, assim como todos nós temos que estudar, viver sempre nesse processo de aprendizado, né, para poder nos atualizarmos com todo momento que está ocorrendo, para passar para os nossos alunos mais informações do cenário atual. A tecnologia também vem crescendo, não é uma coisa estagnada. Sempre quando aprender a lidar com ela para poder passar sobre todo esse momento. Falei antes aqui lá com a Mariana também, que algumas escolas também colocaram algumas plataformas para professores trabalharem, que eles emitem atividades semanais, vão acompanhando as crianças com isso, aparece de vez em quando os vídeos, para poder as crianças verem elas, mostram até a casa, o ambiente, para poder as crianças, olha para onde mora e tudo mais. Isso é isso mesmo. Não é? E tem outros também que viram um pouco além sobre a questão também dos pais. Porque os pais passavam mais tempo trabalhando, as crianças ficavam mais com os professores. Então agora eles têm que conciliar a parte do trabalho com a parte da educação, todo o tempo maior, dos filhos. Alguns não estão sabendo lidar com isso. Então, alguns estão enlouquecendo em casa, vem que professor, cuidando disso aí, mas vê como que é realmente o dia a dia de um professor, o que é estar com as crianças. Então, tem que dar valor à profissão do educador, do pedagogo. Eles realmente é que moldam o profissional do futuro. O melhor está na educação. Temos que dar valor a esses profissionais da educação, que muitos realmente não dão, só vêm depois. Porque o que nós sabemos foi porque é aprendizado, foi nos transmitido através do nosso mentor, nosso professor. Não é mesmo? Sim. Eles veem também que não só as crianças estão necessitando disso, os pais também. Alguns implantaram, juntamente com essas atividades que estão passando, um apoio até psicológico, um psicólogo da própria escola, falando com os pais sobre medo, ansiedade, insegurança. E com as crianças também, que estão passando sobre esse momento. Porque realmente essa fase é uma fase que eles estão se redescobrindo, né? A questão do eu, do outro, toda uma socialização, relações humanas. Então é complicado passar. Como é que você vê isso, a questão das crianças, sobre esse cenário atual e realmente como vai evoluir posteriormente, quando acabar essa pandemia? Sim. Assim, a essência nossa, né, o trabalho da educação infantil, e a gente vem trabalhando já tem um tempo, e alguns anos, com a inteligência emocional. É aí que a gente trabalha toda a parte sentimental, né, com a criança, para ela mesmo se redescobrir e se conhecer. E essa parte tecnológica, a gente também fez um trabalho nas aulas. Então, a gente sempre está abordando algum tema com eles, a gente sempre está mostrando para eles. E, assim, que foi interessante quando, né, os alunos começaram a ver as professoras na tela, isso foi muito legal, porque os pais deram uma devolutiva, né, Fernanda? Eu acho que, assim, uma coisa importante é a gente ter parceiros, a gente sempre fala em parceria com a família. Então, a parceria que tinha na escola com a família, de deixar o seu filho, confiar no nosso trabalho, e hoje eles estão tendo essa confiança redobrada da gente mostrar para eles o trabalho que a gente tem diário, mas em casa. Então, assim, eu acredito que é super importante, né, essa parceria com a família, esse apoio, essa estrutura,
né? A gente tem o aplicativo usa todo mundo que é o WhatsApp, então a mãe, Pri, eu não estou conseguindo, o que eu faço com meu filho? Então a gente tem as orientações, né? A base para eles de mostrar que apesar dessa situação a gente vai vencer e é uma aprendizagem. Então a criança está aprendendo, né? Não era assim, eu confesso que eu não gostaria que minhas crianças aprendessem só na tela. Mas a devolutiva está sendo muito importante para a gente continuar, porque às vezes desanima, né? A gente fica chateado de não poder tocar, de não poder ir lá correndo, principalmente aula online, que os pais estão aí do lado, vontade de ir lá, não, deixa que eu ajudo eles. Mas é um momento também das famílias perceberem, né? A importância que seus filhos têm ali para o futuro. Então, a gente acredita, eu acredito que tudo isso que está acontecendo hoje é para a gente melhorar o nosso futuro. E após, né, se Deus quiser, essa passagem, a gente vai voltar muito renovado, né? As crianças vão voltar mais fortalecidas com famílias, eu tenho certeza. E nós, professores, vamos estar ali de braços abertos, porque a primeira coisa que a gente quer receber é o abraço deles. E ótimo. E assim, mas realmente você está lidando mais com esse afastamento com as crianças, está sentindo muita falta, não vê realmente a hora de estar lá com eles, como era esse convívio com as crianças. Antes e como você acha que vai ser depois, passar essa pandemia? Sim, quando a gente, né, a gente tem todo um envolvimento, né, e mês de março, a gente coloca mais ou menos assim no calendário escolar, que é o mês que a gente começa a formar a turma do ano. E aí as crianças estão mais tranquilas, mais calmas, porque passou a adaptação, né? Passou o carnaval. Então, tudo isso faz com que mês de março é um mês que a gente está super tranquila e caminhando com o trabalho da escola. E aí, quando veio essa situação, ainda antes do governo decretar, né? E os meus alunos começaram, eu sentei em roda, conversei com eles e expliquei para eles que a gente teria que ter um momento de se afastar, mas por uma boa causa. E assim, eles foram entendendo e foram passando para os amigos. Então, os amigos chegavam e falavam, calma, nós temos que esperar, a gente não pode se abraçar nesse momento. E aí a gente veio conversando e orientando. Então, assim, Fernanda, a troca nossa de conversa, de orientar a criança, né? Mesmo em tela, quando eu vou começar a filmar minhas aulas, a primeira coisa que vem, né? A gente fica tremendo, a gente fica nervoso, mas vê os rostinhos dos alunos. Então, a hora que eu vejo os rostos dos meus alunos, a imagem deles, que eles estão ali me esperando para a aula, faz com que a gente se fortaleça e a gente pense no melhor. E eu tenho certeza que quando voltar vai ser uma festa. Eu falei que a primeira coisa que eu quero fazer é uma festa com eles. Ah, que ótimo. O sorriso da criança é realmente engrandecedor. Vê se você tá lá, às vezes congelado, o que é que eu vou fazer agora? Vamos lá, vamos filmar. Mas você vê lá os olhares, os sorrisos daqueles seus alunos lá, pronto, passou aquela paz, né? Aquela paz toda e tudo segue em frente. Com certeza, com certeza. E assim, fez com que a gente, né, mostrasse para eles também situações que pela primeira vez a gente está vivendo no Brasil, mas que em outros lugares do mundo, às vezes acontece, né, situações dessa. Então, como a gente explora bastante isso, que não tem só as crianças daqui, mas tem o mundo inteiro para eles tentarem entenderem, né, essa globalização, esse todo que eles vivem, isso é super importante. Então, eu vejo assim que é algo que está sendo muito importante para eles. É cansativo, não vou falar que não é, né? É cansativo, mas a gente sempre está procurando inovar com eles. E o retorno deles, assim, conforta muito. Esses dias uma mãe me mandou um áudio e falou assim, ai, professora Pri, você não sabe, né? A minha filha consegue já acessar o YouTube e ela sabe o que pode e o que não pode. E ela falou por áudio assim, tia Pri, e procurou eu no YouTube por conta dos vídeos das aulas que eu mando. Então, assim, eu falei, até no YouTube meus alunos estão procurando a gente, né? Então, assim, eu falo que a gente fica bastante preocupado, né? Eu vejo que parcerias é super importante, a troca entre nós, professores, né?
entre nós, colegas. Eu tenho o privilégio, tanto aqui, né, em Caldas, ter essas trocas de parceria, como em Piracicaba, que é uma turma que está aí assistindo também, e sempre a gente tem uma troca de informações para que isso seja melhor, né? E amenize isso, né, Fernando? Senão a gente fica numa ansiedade muito grande e a gente não consegue centrar e concentrar mesmo o nosso trabalho. Realmente, é assim, a gente tem que ter realmente um controle, a questão do que a criança está vendo. A internet, como eu falei, vem dando esse boom todo assim. Temos, eu falei até na outra live sobre a Big Data, internet das coisas, indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, que veio aí. A gente tem que estar inteirado, porque vamos relacionar as coisas, tudo agora vai ter conectado à internet. Você vemos coisas que não tinha antigamente. Podemos, assim, através de softwares, ver batimentos cardíacos. Um profissional tá num certo local, um médico, e fazer uma cirurgia já em um local bem distante, não é mesmo? Até através de maquinários, de robôs, que vão fazer cirurgias agora lá, controlados justamente pela voz do médico. Futuramente, também alguns dizem que pode haver um chip implantado, um microchip. Nesse microchip haverá vários dados da gente, até dados médicos e tudo mais. É só passar, o implantado aqui no pulso, passa lá no dispositivo e vai ter todo o relatório médico da pessoa. Não precisa daquela coisa, meu Deus, agora perdi, tá, o papel e tudo mais. Vai estar lá. Então, realmente foi crescente a questão da tecnologia, mas o cuidado que nós temos que ter com as crianças é realmente o que elas estão vendo lá. Então, temos que acompanhar as crianças quando estão mexendo no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, porque nós sabemos que tem coisas lá que não são apropriadas para crianças. Não é mesmo? Muita coisa que colocam lá. E vimos também com quem elas estão falando, porque temos agora os cybercrimes, os crackers, né, na internet. Então, eles podem invadir, a criança não sabe, às vezes lá vai clicar em alguma coisa que não pode, e eles vão invadir, roubar a privacidade, muitas coisas no celular, e eles se aproveitam disso. Realmente é algo que vem crescendo, ainda mais agora, que muita gente está usando a internet e tecnologia. Às vezes a internet está até travando, o pessoal reclama, porque antes não era tanta gente assim em casa. E agora, com essas medidas que foram adotadas, justamente para a proteção de todo mundo, o distanciamento social, para ver se a gente consegue conter o avanço da pandemia. Então, como tem muita gente utilizando, vários estão se aproveitando disso. Teve até uma amiga que quase caía nesse conto, praticamente ontem, nisso lá também, a clicar num link que não devia e estavam quase roubando, acho que, as informações dela, mas ela conseguiu reverter isso. Então, temos que olhar pelas nossas crianças, que elas são o futuro de amanhã, né? O futuro do amanhã. Então, o pilar, a base de tudo, vai estar no colégio. Lá que ela vai aprender tudo, essa questão da socialização, né? A interação com a sociedade. É lá que ela aprende isso. Então, temos que dar muito valor. Muita gente não valoriza, como eu falei, que é a educação, os educadores brigam, às vezes até os próprios alunos também não fazem isso. Vejo até agressões contra professores por aí, e não é bem assim. Ver que eles é que estão moldando tudo, eles é que vão te auxiliar a trilhar um caminho melhor, um caminho do bem. Então, estão lá para poder passar todo esse conhecimento que eles têm para cada um. Ninguém está aí como empresário, advogado, na própria política, se não for um professor que esteve lá na sua base, que te ensinou assim, o sentido até da vida. Não é mesmo? Então, assim... Oi, diz. Não, pode continuar. Não, é assim, então, o que você me diz, até para os professores que estão com essa dificuldade, né, no acesso à internet, que vai ser algo corrente agora. Então, que você fizesse uma dica para esses professores, o que eles poderiam utilizar para conseguir conciliar todo o ensino com a internet e todo esse aprendizado para poder lidar com os alunos. E também uma dica para os pais que estão em casa enlouquecendo com as crianças, o que eles podem fazer, que caminhos tomar, talvez até brincadeiras que eles possam elaborar com os filhos. Sim. Eu acho que a primeira coisa, assim, o professor, né, quando ele está com esse momento, né, com essa ferramenta, a melhor forma primeiro são, né, toda a união da parceria da escola, né?
Então, a escola, a direção, né, a coordenação, os próprios colegas são a primeira base para que passe, né, com segurança e tenha esse apoio dessas atividades que estão acontecendo, né, desses vídeos. Eu acho que cada uma tem a sua sala, né, tem as suas atividades, mas nos planos, né, quando a gente planeja, a gente está em volta de tudo. Então, a gente faz todo o trabalho em equipe. Então, a equipe, assim, faz toda a diferença para ter essa caminhada tecnológica, né? Então, eu tenho uma colega com dificuldade, a melhor forma que eu tenho é chamar ela, vamos junto, ó, eu estou com dificuldade disso, o que você acha? As trocas, né, de experiências, as opiniões são super essenciais para que a gente consiga vencer e aquelas que estão tendo essa dificuldade consiga com calma, né? Hoje as informações, né, o acesso que nós temos com o Instagram, com o Facebook, né, lives, várias lives na área da educação, até mesmo em ferramentas, é super útil para nós podermos estar evoluindo isso, né? Tem algumas que eu tenho, né, colegas, e vi quando teve a notícia, ficou muito preocupada, e aos poucos a gente foi trocando uma ideia, amenizando para que cada uma conseguisse, e hoje os pais, assim, estão, assim, bem tranquilos e seguros, né? Não está sendo fácil para eles. Mas qual que é o nosso papel como professora? Então, a gente tem que dar, a primeira coisa é o apoio e o suporte. Olha, eu estou aqui à disposição, pode me ligar, pode me chamar, né? Eu vou orientar junto, como já aconteceu, teve um dia que minha aluna não queria fazer de jeito nenhum. A mãe me ligou, peraí que eu já vou ligar. Liguei, conversei com a criança. Então, essa calma nossa, essa tranquilidade, né? Isso faz toda a diferença, Fernando, né? O nosso trabalho, assim, emocional. Eu falo que a gente trabalhar, né, como professores não é fácil. A gente enfrenta muitas coisas tristes, muitas revoltas, né? São pais e pais. Tem aqueles que são super dedicados e tem aqueles que não estão nem aí. E, de repente, com essa situação, eles tiveram que dar uma pausa, né? E colocar e falar assim, poxa, eu tenho um filho dentro de casa, né? Olha o que a professora passa. Teve alguns que brincaram na aula online. Olha o que você passa, professora. Então, assim, a gente tem tido essas trocas de experiências, né? Então, eu me abro com os pais e peço também, né, para as minhas parceiras e colegas se abrirem com os pais, né? Tornar isso, a gente acaba tornando como uma família. Então, até brinco com os meus alunos. Eu falo assim, ó, nós somos uma família aqui junto. Então, a gente vai respeitar o espaço um do outro, né? Ter esse cuidado, até onde eu posso falar com os pais. E os pais têm essa devolutiva de mostrar, olha, eu estou aqui fazendo esse trabalho, né, em vídeo, mas eu estou à disposição. Qual a sua dúvida da atividade? O que você gostaria? Ou o que você gostaria de opinar sobre as informações que estão sendo passadas? Isso faz toda a diferença quando a gente tem a parceria e essa união. Isso aí. Tem pessoal falando aqui que realmente tem que ter interação, humildade, que paciência é a alma do negócio. Sim. Aqui eu vi aqui falando também que tem que aproveitar as oportunidades e que não tiver essa questão material, que está indo nos colégios também procurar. E deixa eu ver aqui. Maridão aí, ó, Johnny falando que tem gente procurando o seu canal no YouTube. E o pessoal falou que tem até uma dica para alguns profissionais aí de educação, criar até um canal no YouTube, justamente para isso, para disseminar a informação, né? Sim, com certeza. Tem gente aqui, deve ser uma professora também, que procura sempre ajuda. Professor ou pai, não sei, é Karina. Ela sempre procura, é uma grande amiga e eu fui professora do filho dela. Então, a gente sempre teve essa troca. Por isso que eu falo, Fernando, quando eu tenho alunos que hoje estão com 15 anos e a gente cria um vínculo com os pais, eu tenho amizade até hoje com as mães. Então, assim, porque a família invade, né, um pouco a nossa vida e eu acabo invadindo a vida deles. Então, essa troca nossa, essa formação nossa é para o resto da vida. Então, né, a experiência, as crianças, né, na educação infantil, há alguns anos atrás, a gente não tinha esse valor do que era trabalhar com crianças na educação infantil. Era do pré, né,
para frente para a alfabetização, mas hoje é essencial, né, desde os pequenos, a começar esse contato de socialização, esse contato emocional, trabalhar esse emocional, e essa troca de saber que, nossa, o meu pai e minha mãe têm, né, contato com a minha professora, eles são amigos. Isso faz toda a diferença. Não, com certeza, realmente, essa realmente faz toda a diferença na vida. Deixa eu ver aqui. Cliente número 1. A Karina falou aqui que é só cliente número 1. Livros de a Jussara dizendo que você incentivou ela. A Jussara é minha sogra, um beijo para ela. Eu tenho Olha. uma galera, assim, né? Agora eu estou super emocionada. Tem uma equipe assim que eu trabalhei por 11 anos, né? A Varuna, que foi. Eu falo que ex-chefe para mim não existe, então ela sempre foi minha chefe, né? Ela foi uma Uhum. parceira que me deu muitas oportunidades. Então, assim, estão me acompanhando, eu aprendi muito com ela, então, assim, agradeço o carinho, né? Toda a aprendizagem, toda a dura que ela me dava, mas na intenção de me ensinar. E eu fiquei 11 anos nessa escola e eu formei uma família ali também. Então, tanto pais quanto colegas, como amigas, eu tenho em Piracicaba e a minha família também. O bom é esse vínculo que a gente cria, né? É um É maravilhoso verdade. vínculo, leva para a vida toda. Sim, é isso mesmo. O ambiente é uma maravilha. Não, e tem todo esse apoio, né, Fernando? Porque às vezes aqui o João Sim. tem que me aguentar, porque às vezes eu fico estressada para o vídeo sair e eu tenho que gravar. Então, assim, essa parceria, esse crescimento, né, de apoio um com o outro, né, dentro de casa, e todas as pessoas que a gente tem esse contato, essa afinidade, isso faz com que a gente pense e valorize até algumas coisas que a gente não valorizava, né? Então, eu falo assim, cada vez que às vezes dá uma pontinha de falar assim, ai, acho que minha profissão está me cansando demais, eu não sei se eu devo continuar, vem algo assim maravilhoso que é uma troca, é uma informação, é uma ajuda, os amigos, as famílias, são os alunos assim são especiais para nós, né? Então a gente tem esse privilégio. Nós educadores somos privilegiados de ter os nossos alunos para o resto das nossas vidas. Isso. E a Tatiana Brajão disse que aprendeu tanto contigo. Ah, pois é, ela foi minha auxiliar e ela sofreu um pouquinho comigo, mas a gente formou uma parceria e hoje tem uma grande amizade. Isso é muito bom. Né? Beth Lima, Minha mãe. dedicada. Papai ama e tantas dois lá. Olha, Fernanda, assim, né, quando a gente vai descobrir, né, a nossa carreira, a gente fica com tanta dúvida. Eu tinha muitas dúvidas, né? Eu não tinha ao certo o que eu gostaria. Eu tinha amigos que já sabiam o que queria, o que não queria, e eu sempre tive minhas dúvidas, mas aos poucos, né, curando e as pessoas, nossa, você vê o quanto, né, o seu leque abre para tantos caminhos, né? Então, assim, eu tenho referências, né? A minha sogra é professora, então eu tenho uma referência especial. Minha avó foi professora, né? Então, eu tenho bastante pessoas aí como referência que faz a diferença na nossa vida, na educação. Que ótimo. Então, o tempo já está acabando mesmo lá. Queria agradecer tanto a Mariana Matos, nossa primeira convidada, e a você, Priscila Perpétua, por estar aqui conosco, né, Ah, Fernanda, compartilhando todos esses momentos da parte da educação infantil com o público, vendo essa relação da pedagogia com a internet nesse momento de pandemia. Então, agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente nessa live e fazer o convite para amanhã, às 18h30, estaremos aqui com a live com advogados que falaram também sobre esse processo lá, como é que está sendo para a advocacia nesse meio de crise, como é que estão lidando também com a questão da tecnologia. Então, agora vocês nessa live de amanhã também. E na de sexta-feira, às 19 horas, com cantoras líricas. Falaram também sobre esse mundo da música.
Nós vimos também que vários artistas estão aí fazendo várias lives. Ivete fez até uma live de pijama, não é mesmo? É verdade, eu vi. Mas é uma maravilha. Que Então, ótimo. agradeço muito, muito mesmo a sua participação nessa live. Não, E aí, obrigada a pessoal? você também. Por hoje é só. Muito obrigado. Uma boa noite a Obrigada. todos. E se Um beijo cuidem, para todos. fiquem em casa, se protejam, protejam os familiares. Sempre aí no Conselho na Organização Mundial de Saúde, obedecendo tudo certinho lá. Esse distanciamento social. Tudo bem? Obrigado. Abraço, baixaria. Grande Johnny aí. Obrigada, Fernando. Luca, Obrigada um beijo, Pri. Um beijão, obrigada, pessoal. Valeu, amigos, família, todos. Um grande beijo para vocês e se cuidem. Então, estamos encerrando. Então, uma boa noite a todos. Tchau.